Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Ele possui detalhes de pontos abacaxi e leques no meio, entre os bojos e cordão regulável para amarrar no pescoço. Ele possui o cos de pontos altos e ponto picô. E na parte de trás possui amarração regulável com cordão. Vou mostrar também como faço a aplicação dos bojos. Esses fiz o caseado em volta primeiro e depois a aplicação, mas também vou mostrar uma outra forma mais simples de aplicar. Esse bojo é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Para a confecção, vou usar a linha Fiore Euro Roma. Ela é o número 2, possui 500 metros e a agulha indicada é de 2 milímetros. Mas vou usar uma agulha 1,75. Não tem problema usar um pouquinho menor da indicação do novelo. O tex desse fio é 295 e essa é a cor melancia, numeração 1070. Um novelo possui 150 gramas e dá para confeccionar em qualquer tamanho. E dependendo do tamanho, dá para fazer até 2 peças. Para substituir esse fio, pode usar qualquer outro que tenha um tex 295 ou que a agulha indicada seja 1,75 ou 2 milímetros. E como havia dito, vou usar a agulha 1,75, mas para quem tem um ponto apertado, indico a agulha de 2 milímetros, mesmo usando um fio que a agulha indicada seja 1,75. Vou usar também um par de bojos no tamanho P, esse é o formato cortininha. E esses são os bojos Eva, que é parceiro do canal, são os melhores para qualquer confecção, são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam, e é ótimo para fazer o caseado em volta ou costurar o bojo diretamente na peça. E ele tem um material que pode cortar e adaptar do tamanho que quiser. Ele é 100% EVA e revestido com tecido de poliéster. E para adquirir, vou deixar o link na descrição. Vou usar a agulha de tapeceiro para furar em volta do bojo e costurar ele na peça. E, por fim, tesoura para remates. Já estou aqui com o fio para dar início ao cropped. E primeiro vou começar pelos bojos. E para todos os tamanhos, primeiro faço o nozinho inicial. Devo contar ele como correntinha. E para o tamanho P, faço mais 13 correntinhas, totalizando 14. Para o tamanho PP, deve ter um total de 12 correntinhas, contando com o nozinho inicial. Para o M, 16 correntinhas. Para o G, 18. E para o GG, 20 correntinhas no total, todos contando com o primeiro nozinho de início. E depois de ficar com o total de correntinhas que precisa, para qualquer tamanho eu faço assim. Faço mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto. E devo contar de cima para baixo até a 5ª correntinha e nessa 5ª fazer um ponto alto. Para todos os tamanhos faço assim. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. O total de pontos altos devem ser o mesmo de correntinhas feitas. Se eu fiz 14 correntinhas, devo ter 14 pontos altos. Se fizer 12 correntinhas, devem ter 12 pontos altos. Vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada correntinha e já volto. Terminei de fazer um ponto alto sobre cada correntinha. Agora, na última correntinha, onde eu fiz o último ponto alto, para qualquer tamanho, deve adicionar mais 2 pontos. Então, fica com 2 pontos altos a mais na carreira. Se para o tamanho P estava com 14 pontos altos fazendo um ponto alto sobre cada correntinha, agora fica com 16 pontos.
para o M18, G20 e GG22 e o PP 14 pontos. E na última correntinha, ficando com 3 pontos altos juntos, faço agora uma correntinha e na mesma correntinha onde eu fiz os 3 pontos altos, faço novamente 3 pontos altos, que agora vai ser para o outro lado. Faço assim para todos os tamanhos. E a última correntinha fica com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Puxo a sobra de fio para fechar a base dos pontos. E agora vou no próximo ponto, que é o primeiro depois do conjunto de pontos, e vou fazer um ponto alto, que na verdade é o outro lado das correntinhas. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Não deve deixar nenhum para trás. E, na verdade, esses pontos de base é o outro lado das correntinhas que foram feitas no início. Vou fazendo aqui e volto quando estiver nos últimos pontos. Terminando de fazer a primeira carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Agora, eu vou finalizar fazendo um ponto alto no último ponto, na base das correntinhas iniciais. E para todos os tamanhos fica assim, uma correntinha no meio e antes e depois da correntinha a mesma quantidade de pontos altos. E como estou fazendo o tamanho P, estão com 16 pontos altos antes e depois da correntinha. Agora, viro para fazer a próxima carreira e faço da mesma forma para todos os tamanhos, com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Para qualquer tamanho, faço assim. Vou dar continuidade fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto, e quando eu estiver chegando nos últimos pontos desse lado, e no espacinho de uma correntinha que fica no meio, eu volto. Chegando no espacinho de uma correntinha, vou fazer no último ponto alto, antes da correntinha, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, faço assim para todos os tamanhos. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, todos juntos no espacinho de uma correntinha. Agora, vou no primeiro ponto alto depois do espacinho de uma correntinha de base e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Não deve deixar nenhum para trás. Vou dar seguimento fazendo aqui e volto quando eu estiver finalizando essa segunda carreira. Terminando de fazer a minha segunda carreira, agora eu vou aqui no último ponto, que na verdade são as correntinhas iniciais. Na terceira, faço um ponto alto. Viro e na próxima carreira faço a mesma repetição. Inicio fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. No próximo ponto de base, que é o segundo, faço um ponto alto. E depois vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegar nos últimos pontos altos desse lado e no espacinho de uma correntinha. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Então, vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer desse outro lado um ponto alto sobre cada ponto e chegando no espacinho de uma correntinha, eu vou fazer igual fiz na carreira anterior. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou seguir fazendo desse outro lado
vou no primeiro ponto de base depois da correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E vou dar continuidade aqui até o final da carreira, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto e no último ponto, que na verdade são as correntinhas iniciais, vou na terceira e faço um ponto alto. Depois viro, faço a próxima carreira da mesma forma que eu fiz as carreiras anteriores, um ponto alto sobre cada ponto, no espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E depois sigo fazendo no restante da carreira um ponto alto sobre cada ponto. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Sempre deve contar uma volta completa, um lado, até chegar ao fim do outro, como uma carreira. E como estou fazendo tamanho P, devo fazer uma quantidade de 8 carreiras. Para o PP, deve ser 6 carreiras. Para o M10, para o G12 e para o GG, 14 carreiras. E para todos os tamanhos, sempre devo fazer da mesma forma e em todas as carreiras. Iniciar com 3 correntinhas para o primeiro ponto, fazer um ponto alto sobre cada um, no espacinho de uma correntinha fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Os dois lados, antes e depois da correntinha, sempre devem ficar com o mesmo total de pontos altos. Então, vou fazendo aqui e já volto quando eu estiver com o meu primeiro bojo pronto. Terminando de fazer o meu primeiro bojo, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de carreiras e de pontos altos que ficam. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, que vou iniciar o meu próximo bojo. Lembrando que pode fazer um bojo um tamanho maior do tamanho que precisa se tiver um ponto muito apertado, mesmo usando a agulha número 2. Agora eu vou dar início ao meu segundo bojo. Claro, devo iniciar com o mesmo total de correntinhas e de carreiras, iniciando e finalizando da mesma forma, lembrando de fazer o conjunto de pontos no espacinho de uma correntinha. Antes de eu finalizar e cortar o fio do segundo bojo, eu volto para unir os dois. Terminando de fazer o meu segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro. Claro, iniciei fazendo a mesma quantidade de correntinhas e de carreiras. Lembrando, como havia dito, pode fazer o bojo um tamanho maior do que o tamanho que precisa, se o ponto for muito apertado, ou também pode fazer um tamanho menor. Agora, venho com o meu primeiro bojo. Antes de unir, os dois devem estar com a última carreira do mesmo lado. Se a última carreira do segundo bojo está do lado certo, o primeiro bojo deve estar também. E antes também devo fazer correntinhas para unir no primeiro bojo. Aqui onde eu já fiz o ponto alto, vou seguir fazendo 3 correntinhas. Essa mesma quantidade para todos os tamanhos. Vou aqui no primeiro ponto alto da última carreira do primeiro bojo, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais. Na terceira, faço um ponto baixíssimo. E para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. Ficando com 3 correntinhas, unindo o segundo bojo com o primeiro para todos os tamanhos. E com os bojos unidos, agora eu vou fazer correntinha nas laterais dos bojos para fazer a primeira carreira do corpo. E primeiro vou fazer assim, correntinhas em uma das laterais e vou cortar o fio, para que do outro lado faço as correntinhas e já volto fazendo pontos altos sem precisar de cortar o fio e chegar até as últimas correntinhas da outra lateral. Para todos os tamanhos faço assim. Vou começar então aqui pelo bojo direito, venho com o fio, faço o nozinho inicial, vou no primeiro ponto alto da última carreira do bojo direito e vou passar o fio. Aqui na verdade tem as 3 correntinhas iniciais, então eu vou na terceira. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer uma quantidade de 30 correntinhas. Para o PP e o G, deve fazer 34 correntinhas.
para o M 38 e para o GG 42 correntinhas. Alguns tamanhos maiores têm menos correntinhas do que alguns tamanhos menores, porque os bojos têm quantidade de carreiras diferentes. E a quantidade de pontos altos abaixo do bojo? A cada tamanho maior terão 8 pontos altos a mais para cada bojo e para cada tamanho. E fazendo essa quantidade, a cada tamanho maior terão mais pontos altos do que um tamanho menor, mesmo o tamanho maior colocando menos correntinhas. E deve ter essa quantidade exata para que dê certinho fazendo os pontos V e os conjuntos de pontos. Terminando de fazer 30 correntinhas para o tamanho P, vou fazer só mais uma, só para segurar as outras. Não vou contar ela como correntinha. Agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou para o outro bojo. Vou começar da mesma forma. Faço o nozinho inicial no fio. Deve iniciar com a carreira do mesmo lado que iniciou o primeiro bojo. Vou na última carreira, porém desse lado vou no último ponto e passo o fio. E claro, vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz do outro lado. E se quiser fazer assim, o bojo de um tamanho e o corpo do cropped de outro tamanho pode também. Por exemplo, pode fazer o bojo no tamanho M e o corpo do cropped no tamanho P, G ou qualquer outro tamanho que quiser. Mas se for fazer o corpo um tamanho menor do que os bojos, por exemplo, o bojo no tamanho M e o corpo no tamanho P, deve fazer 8 correntinhas a menos da quantidade de correntinhas que precisa fazer para o tamanho P. Se for fazer um tamanho maior, por exemplo, o tamanho G, deve fazer 8 correntinhas a mais. Se for fazer 2 tamanhos maiores, por exemplo, o corpo no tamanho PP, deve fazer 16 correntinhas a menos. Isso porque cada bojo tem uma diferença de 8 pontos, então deve acrescentar ou tirar quando faz um tamanho diferente. Agora, depois de fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso, faço mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto, para qualquer tamanho faço assim. Conto de cima para baixo até a 5ª correntinha, e nessa 5ª correntinha faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. A quantidade de pontos altos que devem ter deve ser a mesma de correntinhas que foram feitas. Se eu fiz 30 correntinhas, devo ter 30 pontos altos. Vou fazendo aqui, e depois que eu terminar de fazer um ponto alto sobre cada correntinha, eu volto. Fiz um ponto alto sobre cada correntinha, totalizando 30 pontos. Como havia dito, a quantidade de pontos altos devem ser a mesma de correntinhas feitas. Agora eu vou passar para as carreiras do bojo. Vou bem em cima do ponto alto, onde eu passei o fio para iniciar a correntinha, e vou fazer um ponto alto. Para qualquer tamanho, faço assim. Nesse mesmo ponto, pego no meio dele e faço um ponto alto. Vou na base do ponto, que é entre um ponto alto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, e faço um ponto alto. Pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Vou entre um ponto alto e outro e faço um ponto alto. E vou fazendo assim. Em todas as carreiras, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. E entre um ponto alto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, um ponto alto. E como estou fazendo o tamanho P, contando desde o primeiro ponto alto, feito no primeiro ponto do bojo até o último,
ficará com um total de 33 pontos. Para o PP, deve ficar com 25, abaixo do bojo, para o M, 41, para o G, 49 e para o GG, 57 pontos. Isso contando desde o primeiro até o último que vou fazer, somente abaixo do bojo. Chegando no meio do bojo, onde foram feitas as primeiras correntinhas e a primeira carreira, devo fazer normalmente um ponto alto, que é entre um ponto alto e outro, igual outras carreiras. E vou seguir fazendo um ponto alto pegando no meio do ponto, um ponto alto entre um ponto e outro. Quando eu estiver chegando na união dos bojos, ou seja, nas correntinhas do meio, eu volto. Terminando de fazer os pontos altos abaixo do bojo, fiz em todo o ponto alto pegando no meio e entre um ponto alto e outro de todas as carreiras. Agora eu vou fazer um ponto alto em cima do último ponto da última carreira, onde eu prendi as correntinhas da união. Vou passar agora para as correntinhas, aqui tem 3, que são essa quantidade para todos os tamanhos. Em cada uma faço um ponto alto. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Agora eu vou passar para o outro bojo e vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. Vou bem em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Não vou pegar no meio dele no início, faço bem em cima. E agora, no mesmo ponto, pego no meio e faço um ponto alto. Vou entre um ponto alto e outro e faço um ponto alto. E na próxima carreira, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Vou dar continuidade fazendo assim, igual no primeiro bojo. Pego no meio do ponto de cada carreira e faço um ponto alto, e entre um ponto alto e outro, um ponto alto. E deve ficar, claro, com a mesma quantidade de pontos abaixo do bojo que o primeiro. Devo fazer um ponto alto em cima do ponto, de onde eu passei o fio para iniciar as correntinhas para finalizar. E vou passar para as correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada uma. E claro, deve ficar com a mesma quantidade de pontos altos que do outro lado. Lembrando que a última correntinha eu fiz somente para prender as outras, não conto como correntinha, mas tem a mesma quantidade do outro lado. Para que não tenha erro, a quantidade total de pontos altos que deve ter nessa primeira carreira para o tamanho P é de 129 pontos altos. Para o PP, 121, para o M, 161, para o G, 169 e GG, 201 pontos altos. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira de pontos altos, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou finalizar. Vou na última correntinha e vou fazer um ponto alto. Lembrando que a última correntinha que eu fiz para prender não conto como correntinha, então não vou fazer ponto alto sobre ela. E ficando um total de 129 pontos para o meu tamanho P. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. E a próxima carreira inicio da mesma forma para todos os tamanhos, fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Para todos os tamanhos, devem ficar com 4 pontos altos. E depois de ficar com 4 pontos, deve fazer uma correntinha, saltar um ponto de base e no próximo fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Para qualquer tamanho faço dessa forma e vou dar continuidade fazendo aqui. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto um ponto e no próximo um ponto alto.
Quando eu estiver chegando no final da carreira, vou deixar faltando fazer pelo menos nos últimos 5 pontos altos e já volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira, segui fazendo uma correntinha, saltando um ponto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, saltando um ponto e no próximo um ponto alto. Agora eu vou finalizar. O final da carreira deve ser igual à do início. E sobrando aqui 5 pontos, faço uma correntinha, salto uma correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto aqui nos últimos pontos, ficando com 4, a mesma quantidade que fiz no início. E deve ficar assim em todos os tamanhos. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto também. No ponto alto, faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E vou fazendo assim, em cada ponto e correntinha de base, um ponto alto. Então, essa carreira terá a mesma quantidade de pontos altos que a primeira. Faço dessa mesma forma para todos os tamanhos, vou dar continuidade aqui e volto quando eu estiver finalizando essa carreira. Finalizando a minha terceira carreira, fiz um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. Na próxima carreira eu já vou fazer pontos V. Mas por aqui dá para definir qual é a altura que quer o cropped. Porque pode seguir carreiras repetidas, por exemplo, pode fazer carreira de pontos altos com espacinho de uma correntinha. Na próxima carreira é só iniciar e finalizar da mesma forma, fazer várias iguais ou fazer várias carreiras de pontos altos fechados. Ou pode também fazer uma carreira de pontos altos com uma correntinha de espaço e outra de pontos altos fechados. Uma com correntinha e pontos altos, outra com pontos altos fechados, até ficar do tamanho que quiser. Porque pode fazer várias carreiras e a quantidade de pontos não vão alterar. É só seguir fazendo da mesma forma que foram feitas essas primeiras. E como não vou fazer mais carreiras, vou deixar o cropped com 3 carreiras antes do ponto V, 2 com carreira de pontos altos fechados e uma no meio de pontos altos com uma correntinha de espaço. Mas, independente da quantidade de carreiras, a primeira carreira de pontos V é feita da mesma forma para todos os tamanhos, independente de altura. Inicio fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto ficando com 2. No próximo, um ponto alto ficando com 3. E no próximo, um ponto alto ficando com 4 pontos. Deve ficar uma quantidade de 4 pontos altos para o tamanho P e G. Para o tamanho GG, M e PP, deve ficar com 2 pontos altos somente. Para os tamanhos que ficam com 4 pontos, devem fazer 4 correntinhas. Para os tamanhos que ficam com 2 pontos, 2 correntinhas. E deve saltar a mesma quantidade de pontos altos de correntinhas que foram feitas. Se eu fiz 4 correntinhas, salto 4 pontos e no quinto faço um ponto V. Para os tamanhos que são 2 correntinhas, devem saltar 2 pontos e no terceiro fazer um ponto V. E o ponto V é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Sem fazer correntinha, salto 3 correntinhas de base e no quarto faço um ponto V. Faço assim para todos os tamanhos. A partir do primeiro ponto V, faço da mesma forma, independente do tamanho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Salto 3 pontos e no quarto faço um ponto V. E vou fazendo assim até o final da carreira, saltando 3 pontos altos e no quarto fazendo um ponto V, formado por um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto.
deve ser dessa mesma forma para todos os tamanhos. Lembrando que a partir do primeiro ponto V, para todos os tamanhos, faço da mesma forma. E para saber se está ficando certinho, o ponto V ficando em cima do ponto alto certo, um ponto V deve ficar em cima do ponto alto do meio. Vou fazendo aqui e volto quando eu estiver finalizando essa carreira. Terminando de fazer a minha carreira de pontos V, agora eu vou finalizar e todo final de carreira deve ficar igual no início. Como eu fiz 4 pontos altos, 4 correntinhas e saltei 4 pontos, no final vou fazer 4 correntinhas, saltar 4 pontos e fazer 4 pontos altos. Para os tamanhos que foram 2 pontos altos, 2 correntinhas e saltaram 2 pontos, no final deve fazer 2 correntinhas, saltar 2 pontos e fazer 2 pontos altos. E fica sobrando a quantidade de pontos altos certinha que deve ter, ficando com a mesma quantidade do início. Finalizada a minha carreira de pontos V, o final e o início ficando idênticos, agora eu vou virar para fazer a próxima carreira, que faço da mesma forma, independente do tamanho ou da altura do cropped. Inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Se aqui tem 4 pontos, fica com 4 pontos altos nessa carreira. Para os tamanhos que são 2 pontos, deve ficar com 2 pontos altos. 4 correntinhas, deve fazer a mesma quantidade da carreira anterior. Para os outros tamanhos, então, deve ser 2 correntinhas, que foram feitas na carreira anterior. Vou para dentro do primeiro ponto V e faço um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos. Faço 4 correntinhas. Vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo, formando assim a primeira argolinha. A partir do primeiro ponto baixo feito no primeiro ponto V, faço igual para todos os tamanhos. Faço 4 correntinhas, no próximo ponto V, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. Para todos os tamanhos, depois de ficar com 3 argolinhas, deve fazer uma correntinha e no próximo ponto V, fazer uma quantidade de 6 pontos altos. Todos juntos dentro do ponto V. Faço uma correntinha, no próximo ponto V faço um ponto baixo. Lembrando que para todos os tamanhos faço assim. Agora eu vou fazer as argolinhas novamente. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. Ficando com 3 argolinhas, faço da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto de 3 argolinhas. Faço uma correntinha e no próximo ponto V, 6 pontos altos juntos. E depois do conjunto de pontos, faço uma correntinha, no próximo ponto V, um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim. Depois do ponto baixo, faço 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. E vou formando as argolinhas até ficar com 3. E depois que ficar com 3, faço novamente uma correntinha e no próximo ponto V, 6 pontos altos juntos. E está dando certinho quando o ponto V do meio fica com um conjunto de pontos também. Assim,
Depois do meio, ficará com a mesma quantidade de conjunto de pontos antes de chegar no meio. E para o tamanho PP e P tem 5 conjuntos de pontos, um no meio, 2 de um lado e 2 do outro. Para o M e o G tem 7 conjuntos de pontos e o GG 9 conjuntos de pontos. Em todos os tamanhos, deve dar certinho um conjunto de pontos no ponto V do meio. E entre um conjunto de pontos e outro, deve ter 3 argolinhas. Finalizando a minha carreira de conjunto de pontos, com 3 argolinhas entre um conjunto e outro. Agora, eu vou finalizar aqui, deixando o final igual no início. Fiz 4 correntinhas do outro lado, e a quantidade deve ser a mesma que foi feita na carreira anterior. E em cima de cada ponto alto, faço um ponto alto. Como para o meu tamanho são 4, então faço 4 pontos altos. Para os tamanhos que são 2, 2 pontos altos. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Inicio sempre em todas as carreiras, fazendo pontos altos sobre pontos altos. 3 correntinhas para o primeiro ponto e um ponto alto sobre cada um. E para todos os tamanhos, nessa carreira deve fazer uma correntinha a mais das correntinhas feitas na carreira anterior. Se para o meu tamanho eu fiz 4 correntinhas na carreira anterior, então agora eu faço 5. Para os tamanhos que foram feitos 2 correntinhas, nessa carreira deve fazer 3. E seguir igual para todos os tamanhos. Na primeira argolinha, fazer um ponto baixo. E a partir desse ponto baixo, fazer igual para todos os tamanhos até chegar no fim da carreira. 4 correntinhas, na próxima alcinha fazer um ponto baixo, formando assim minha primeira argolinha. 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Ficando com 2 argolinhas, faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço para todos os tamanhos 2 pontos altos juntos. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Lembrando que faço assim para todos os tamanhos. E no último ponto, igual eu fiz no primeiro, faço 2 pontos altos juntos também, ficando com 2 pontos altos a mais no conjunto de pontos nessa carreira. Na carreira anterior tinha 6 pontos, agora tem 8. Faço uma correntinha, na próxima argolinha um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Ficando com 2 argolinhas, faço uma correntinha. No primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos juntos. Sigo fazendo em cada ponto de base um ponto alto, igual eu fiz no primeiro conjunto, e no último ponto alto faço 2 pontos, igual no primeiro. Ficando com 8 pontos altos nessa carreira. Faço uma correntinha, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo e vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Argolinha sobre argolinha, entre um conjunto e outro terá 2 argolinhas e 2 pontos altos no primeiro e no último ponto do conjunto de pontos, ficando com 2 pontos altos a mais nessa carreira. Lembrando que faço da mesma forma para todos os tamanhos e quando eu estiver finalizando essa carreira, eu volto. Finalizando a minha carreira de conjunto de 8 pontos e entre um conjunto e outro 2 argolinhas. Agora vou fazer no final da carreira igual eu fiz no início. 5 correntinhas, porque deve ser uma a mais da carreira anterior, para o meu tamanho. Lembrando que para os outros são 3 correntinhas.
E vou em cada ponto de base, nos últimos pontos, e faço um ponto alto sobre cada um. Agora, eu vou virar para fazer a próxima carreira, e sempre inicio da mesma forma, com 3 correntinhas para o primeiro ponto, e um ponto alto sobre cada ponto de base. Desde a carreira de pontos V, deve fazer pontos altos sobre pontos altos até a última carreira. E nessa carreira, deve ter uma correntinha a mais da carreira anterior. Se eu fiz 5 correntinhas, nessa deve fazer 6. Para os outros tamanhos que foram feitos 3 correntinhas, nessa deve fazer 4. E vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Para qualquer tamanho, faço assim. Lembrando que depois do primeiro ponto baixo, na primeira argolinha, faço igual para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos, igual à carreira anterior. Agora, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E igual na carreira anterior, faço um ponto alto sobre cada ponto e no último, 2 pontos altos juntos também. Ficando com 2 pontos altos a mais na carreira anterior. Ficaram com 8 pontos, nessa fica com 10. Depois do conjunto de pontos, faço uma correntinha, na próxima argolinha um ponto baixo. 4 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, e vai ficar somente com uma argolinha, igual no início. Faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Chegando no último ponto, faço 2 pontos altos juntos também. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou dar continuidade à minha carreira, ficando com uma argolinha, faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto e no último, 2 pontos altos também. E entre um conjunto de pontos e outro, fica com uma argolinha somente, fica assim para todos os tamanhos. Vou fazendo e volto quando eu estiver finalizando essa carreira. Finalizando a minha penúltima carreira. Agora, depois de fazer a última argolinha, vou fazer uma correntinha a mais que a carreira anterior, igual eu fiz do outro lado, que foram 6 correntinhas para o meu tamanho. Para os outros tamanhos devem ser 4. E vou nos últimos pontos e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Finalizado a minha penúltima carreira, agora eu vou virar para fazer a última. E para iniciar, sempre da mesma forma, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e um ponto alto sobre cada um. Faço uma correntinha a mais da carreira anterior, então para o meu tamanho devo fazer 7 correntinhas. Para alguns tamanhos devem ser 5 nessa carreira. Vou na argolinha, a única que tem, e faço um ponto baixo. A partir de agora vai ser igual para todos os tamanhos. Depois do ponto baixo, eu faço uma correntinha. Vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço um ponto alto com ponto picô.
E o ponto alto com ponto picô é assim: um ponto alto, 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas do ponto alto de base e faço um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço um ponto alto com ponto picô novamente, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto alto de base. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com ponto picô, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto com ponto picô e vou seguir fazendo assim, até o último ponto. E claro, faço assim para todos os tamanhos. E no último ponto alto, vou fazer assim. Vou fazer um ponto alto com ponto picô. E não vou fazer outro ponto alto com ponto picô no mesmo ponto de base. Faço somente um ponto alto, sem ponto picô. Então, o primeiro e último ponto fica com 2 pontos altos, porém, no último é um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal, totalizando 12 pontos, 11 com ponto picô e um que é o último sem ponto picô. Faço uma correntinha na argolinha do meio, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto de pontos. Lembrando, claro, faço assim para todos os tamanhos. No primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos com ponto picô. E agora sigo nos próximos pontos, fazendo um ponto alto com ponto picô em cada um. Chegando aqui no último ponto alto, vou fazer igual eu fiz no primeiro conjunto. Um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal, sem ponto picô. Faço uma correntinha na argolinha do meio, faço um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo a minha última carreira dessa forma. Um ponto baixo na argolinha do meio, uma correntinha. No primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos com ponto picô. Sigo fazendo um ponto alto com ponto picô sobre cada ponto e no último faço um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal. Uma correntinha na argolinha do meio, um ponto baixo. Uma correntinha e nos próximos conjuntos faço da mesma forma. Quando eu estiver finalizando essa última carreira, eu volto. Finalizando a minha última carreira, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Agora, depois do último ponto baixo, vou fazer uma correntinha a mais, que foram feitas na carreira anterior, que para o meu tamanho são 7, e para alguns tamanhos devem ser 5. E depois vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto alto. E para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio.
E o corpo do cropped já está finalizado. Agora eu vou dar início aos detalhes de pontos na parte de cima. Voltei com o fio para dar início ao ponto abacaxi. Inicio da mesma forma para todos os tamanhos. Vou fazer um nozinho inicial, não conto ele como correntinha. E faço agora 13 correntinhas, depois do nozinho. Depois de fazer 13 correntinhas para todos os tamanhos, deve fazer mais 3, servindo de alcinha. Contar de cima para baixo até a 5ª correntinha e na 5ª correntinha fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha. Salto 4 correntinhas de base e na 5ª faço um ponto V. Vou fazer o ponto V formado por um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Se quiser fazer 2 correntinhas, pode também. Depois do ponto V, faço uma correntinha, salto 4 correntinhas de base e na 5ª faço um leque, formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, vou finalizar na minha próxima e última correntinha, fazendo um ponto alto, formando assim uma alcinha. Lembrando que o nozinho inicial eu não conto como correntinha, é somente para prender as outras. Para a próxima carreira, viro. Faço 3 correntinhas para a alcinha. Vou para dentro do leque e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou direto para dentro do ponto V e vou fazer um total de 7 pontos altos para o tamanho P. Para o tamanho PP, deve fazer 5 pontos altos. Para o tamanho M, 9. Para o G, 11. E para o GG, 13 pontos altos. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de pontos no meio, mas o início e o final da carreira são iguais. E depois do conjunto de pontos, para todos os tamanhos, deve fazer uma correntinha e ir para dentro do leque e fazer um leque. E todo final de carreira deve fazer igual no início. Leque sobre leque. Depois do leque, finalizo a carreira fazendo um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, que foram feitas correntinhas. Então, na última correntinha, faço um ponto alto, formando a alcinha no final da carreira. Viro e para fazer a próxima, faço 3 correntinhas para a alcinha. Vou para dentro do leque, faço um leque. Faço assim para todos os tamanhos. E depois do leque, faço uma correntinha e em cima do primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos, faço assim. E feito o aumento no primeiro ponto de base, vou no próximo e faço somente um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto. Porque o último vou fazer igual eu fiz no primeiro, 2 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos, deve fazer dessa forma
e fica com 2 pontos altos a mais nessa carreira no conjunto de pontos. Para o tamanho P, que fiz 7 pontos altos, nessa carreira está com 9. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque. E finalizo a carreira fazendo um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, formando assim uma alcinha. Vou virar e sempre inicio as carreiras da mesma forma, fazendo 3 correntinhas para a alcinha e dentro do leque fazendo um leque. Depois do leque, faço uma correntinha e vou fazer igual eu fiz na carreira anterior. Vou em cima do primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E no último ponto, faço 2 pontos altos juntos, igual fiz no primeiro e na carreira anterior, ficando com 2 pontos altos a mais nessa carreira. Faço uma correntinha, dentro do leque, faço um leque. E depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, formando a alcinha no final da carreira. E para todos os tamanhos, depois de fazer 4 carreiras de leque, sendo as 3 últimas de pontos altos no meio, a 5ª carreira será a primeira de argolinhas. Então, viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou para dentro do leque e faço um leque. E como nessa carreira será de argolinhas, depois do leque faço 3 correntinhas e ir direto no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto um ponto, que é o segundo de base, e no próximo, que é o terceiro, faço um ponto baixo, formando assim a minha primeira argolinha. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo, formando a minha segunda argolinha. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E devo fazer assim para todos os tamanhos. 3 correntinhas, saltar um ponto de base e no próximo fazer um ponto baixo. Como estou fazendo o tamanho P, vão ficar com um total de 5 argolinhas nessa primeira carreira. Depois de fazer todas as argolinhas até o último ponto, para todos os tamanhos, o final da carreira deve ser igual ao início. Então, depois da última argolinha, faço 3 correntinhas. Vou direto para dentro do leque e faço um leque. E para finalizar a carreira, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. E a próxima carreira será a segunda de argolinhas e para todos os tamanhos, a partir da segunda carreira de argolinhas que eu começo a unir no cropped. Então, venho com a peça que eu já fiz. E se quiser, pode escolher antes qual é o lado que quer para o avesso ou não. Por exemplo, pode deixar a primeira carreira do ponto abacaxi do lado certo e unir ele deixando a última carreira do cropped do lado certo também.
e a última carreira do bojo ficando ao contrário. Ou deixar a última carreira dos bojos no mesmo lado da primeira carreira dos pontos abacaxi e a última carreira do cropped ao lado avesso, fica a escolha de cada um. Vou deixar a última carreira do bojo do lado avesso, para que a última carreira do corpo do cropped fique do mesmo lado da primeira carreira dos pontos abacaxi. E para iniciar a próxima carreira e já unir, vou fazer normalmente 3 correntinhas para a alcinha. E antes de fazer o leque sobre leque, faço a união. Eu vou fazer a união com um ponto alto. Vou na parte de cima do bojo, bem no meio, no espacinho de 2 correntinhas, e vou fazer um ponto alto, pegando do lado de dentro para fora. Para todos os tamanhos, faço assim. Feito o ponto alto, ficando dessa forma. Agora, vou para dentro do leque e vou fazer um leque, normalmente. E depois do leque, vou fazer as argolinhas, mas antes de fazer a primeira argolinha, deve fazer 3 correntinhas. E depois das 3 correntinhas, ir direto na primeira argolinha e fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. E vou fazendo assim, 3 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos, o que vai mudar entre um tamanho e outro são a quantidade de argolinhas. Para todos os tamanhos, nessa segunda carreira, fica com uma argolinha a menos. Faço 3 correntinhas, no próximo leque, faço um leque. No início da carreira, antes de fazer o leque e depois de fazer as 3 correntinhas para a alcinha, eu prendi com um ponto alto na parte de cima do bojo. Aqui eu vou prender depois do leque e depois também de fazer a alcinha. Então, depois do leque, eu vou em cima da alcinha da carreira anterior e faço um ponto alto. E agora faço um ponto alto no espacinho de 2 correntinhas que fica no meio, na parte de cima do bojo. E está ficando dessa forma. E a peça está de cabeça para baixo. Agora eu vou virar para o lado certo e iniciar a próxima carreira. Depois de fazer um ponto alto para unir no bojo, devo caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Depois de estar no meio do leque, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto do leque, mas antes de fazer os próximos pontos do leque, viro para prender nos próximos pontos altos do bojo. Então, vou contar aqui, depois do espacinho de 2 correntinhas que eu prendi, até o 4º ponto alto, saltando 3 pontos de base, e no 4º fazendo um ponto alto. Para todos os tamanhos, faço assim. Viro e termino o leque. Se eu fiz 3 correntinhas para o primeiro ponto, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ficando dessa forma. Depois do leque, agora vou para as argolinhas. Então, faço 3 correntinhas. Vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo e vou fazendo argolinha sobre argolinha. Para todos os tamanhos, a cada carreira fica com uma argolinha a menos. E depois da última argolinha, faço 3 correntinhas. Dentro do próximo leque, faço um leque normalmente.
E depois do leque, vou contar a partir do espacinho de 2 correntinhas, onde eu prendi no início, 3 pontos altos, salto eles e no quarto faço um ponto alto. E está ficando assim. Agora eu vou virar, deixando a peça de cabeça para baixo novamente para fazer a próxima carreira. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, igual eu fiz do outro lado. E quando chegar no meio do leque, toda vez quando eu for iniciar a carreira, devo fazer assim: 3 correntinhas para o primeiro ponto do leque, viro somente para prender, contando 3 pontos, saltando eles e no quarto fazendo um ponto alto. Viro novamente e agora termino o leque, fazendo mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço 3 correntinhas, vou no primeiro ponto alto do leque e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo a argolinha normalmente. Faço 3 correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. Toda vez quando eu for terminar a carreira, faço da mesma forma. Depois do leque, conto 3 pontos altos, salto eles e no quarto faço um ponto alto para prender. Depois de terminar a carreira, viro a peça novamente, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. E faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Viro somente para prender. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto alto. Depois de prender, viro novamente e dou continuidade ao início da carreira, terminando o leque fazendo 2 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou dar continuidade às próximas carreiras fazendo essa mesma repetição. Leque sobre leque, argolinha sobre argolinha, saltando 3 pontos para prender e fazendo um ponto alto no quarto ponto, até ficar com uma argolinha somente, que para o meu tamanho já é nessa carreira que iniciei. Para todos os tamanhos, quando ficar com uma argolinha, sobra a mesma quantidade de pontos no bojo e faço da mesma forma. Então, vou finalizar essa carreira aqui e quando eu estiver com uma argolinha, eu volto. Terminei de fazer a carreira até ficar com uma argolinha. E quando ficar com uma argolinha para todos os tamanhos, faço assim. Vou virar a peça para iniciar a próxima carreira. E vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto do leque. Para prender, viro a peça, conto 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Viro novamente e termino o leque fazendo mais 2 pontos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Depois do leque, agora faço 3 correntinhas, vou na primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo somente. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. E depois do ponto baixo, 3 correntinhas e ir direto no próximo leque e fazer um leque. Depois do leque, vou prender fazendo um ponto alto no quarto ponto e saltando 3 de base. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, viro somente para prender. Como estou no início da carreira, faço assim, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Viro novamente e agora termino o leque, fazendo mais 2 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do leque, para todos os tamanhos, deve fazer uma correntinha somente e ir direto no próximo leque e fazer um leque. Depois do leque, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Vou virar, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque para iniciar a próxima carreira. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, viro somente para prender, saltando 3 pontos e no quarto fazendo um ponto alto. Viro novamente e não vou fazer leque. Vou fazer somente mais 2 pontos altos junto com as 3 correntinhas, ficando com 3. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Depois de fazer 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. E vou direto no próximo leque e vou fazer 3 pontos altos somente. Salto 3 pontos e no quarto vou fazer um ponto alto. Depois do ponto alto e prender essa carreira, viro, caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas, entre um conjunto de 3 pontos e outro. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, viro somente para prender, saltando 3 pontos e no quarto fazendo um ponto alto. Para todos os tamanhos, deve fazer dessa forma. E aqui sobrando um ponto alto somente depois de prender. Pode não sobrar pontos ou sobrar até 3. Viro e nesse espacinho de 2 correntinhas vou fazer um leque, mas antes, no meio dele eu vou prender. Então, faço a metade de um leque, mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas. Vou prender no meio certinho do bojo. Entre um bojo e outro, fiz 3 correntinhas para prender
E em cada correntinha eu fiz um ponto alto, vou no ponto alto do meio, ou seja, na segunda correntinha. E antes de prender com ponto baixo no meio, faço 3 correntinhas no total. Pode fazer a quantidade que achar necessário. Vou na correntinha do meio, que é no segundo ponto, e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e agora eu vou terminar o leque, fazendo no mesmo espacinho de 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Depois de terminar o leque, agora eu vou prender na lateral do bojo, saltando 3 pontos e no quarto fazendo um ponto alto. E desse lado sobrou um ponto, que é a mesma quantidade que sobrou do outro lado. Agora eu finalizo fazendo uma correntinha e vou cortar o fio. E o detalhe de pontos no meio já está finalizado. Agora eu vou dar início ao acabamento por toda a volta e as alças. E antes de iniciar o acabamento, deve observar em qual lado vai fazer. Eu já prefiro deixar a última carreira do corpo do mesmo lado que vou fazer o acabamento. E para dar início, venho com o fio, faço um nozinho inicial. E vou começar na última carreira do corpo. No último ponto, passo o fio bem em cima dele e vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Nesse mesmo ponto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira e faço 2 pontos baixos juntos, pegando no meio do ponto. E vou seguir fazendo assim. Em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Depois de pegar no meio do último ponto da última carreira, vou bem em cima do ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora eu vou seguir nos próximos pontos e vou fazer um ponto baixo sobre cada um. Vou dar continuidade e volto quando estiver chegando nos últimos pontos, ou seja, no bojo. Terminando de fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Agora eu vou passar para as carreiras de pontos altos do bojo. Agora eu vou no primeiro ponto alto livre, que é o segundo da última carreira. O primeiro, na verdade, está com o ponto alto do corpo. E vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos, faço o acabamento da mesma forma. Salto 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. E vou fazendo assim até chegar nos últimos pontos altos dessa lateral. Um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos, saltando 2 pontos de base, e no terceiro fazendo um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos.
Terminando de fazer o acabamento na lateral desse bojo, e sobrou um ponto alto depois do conjunto de pontos. Pode não sobrar nenhum ponto, sobrar um ou dois, saltar o meio da parte de cima do bojo, que é o espacinho de 2 correntinhas, e ir direto no ponto alto onde eu fiz a união dos detalhes de pontos com o bojo e fazer um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Agora eu vou nas alcinhas dos leques, em cada uma faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Chegando na penúltima alcinha, que de cima para baixo foi a segunda carreira, agora eu vou fazer a alça nela. Pode fazer a alça na primeira carreira de alcinhas, mas eu prefiro fazer na segunda e deixar a primeira carreira para a parte de cima, para deixar mais largo. E mesmo deixando a primeira carreira para a parte de cima, fica reto. E para dar início à alça, vou fazer um ponto baixo na alcinha. E para a alça, vou fazer correntinhas. Deve contar as quantidades para fazer a mesma do outro lado. E pode fazer quantas quiser. Vou fazendo aqui e volto quando estiver do tamanho que eu preciso. Terminei de fazer minhas correntinhas para o meu tamanho P. Fiz 80 correntinhas. A cada tamanho faço uma diferença de 10 correntinhas. E para todos os tamanhos, depois de ficar com a quantidade que precisa, deve contar de cima para baixo até a terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha. Se quiser a alça mais grossa, ao invés de pontos baixos, pode fazer meio ponto alto ou pontos altos. Vou dar continuidade fazendo e volto quando eu estiver nas últimas correntinhas. Terminei de fazer um ponto baixo sobre cada correntinha. E na alcinha onde eu fiz o ponto baixo, antes de iniciar as correntinhas da alça, vou fazer um ponto baixo para finalizar a alça. Agora eu vou trabalhar na parte de cima. E como a primeira carreira, vou incluir para a parte de cima. Vou pegar no meio da alcinha e vou fazer 4 pontos baixos no total. Agora eu vou no próximo espacinho de correntinhas e vou fazer 4 pontos baixos. No próximo espacinho, 4 pontos baixos. E vou fazendo o acabamento dessa forma. Não faço pontos onde tem leques e ponto V. Somente no espacinho de correntinhas e nas alcinhas. Fazendo aqui agora do outro lado da carreira, na alcinha do leque, 4 pontos baixos. E contando de cima para baixo na segunda carreira, ou contando de baixo para cima na penúltima, vou fazer a alça igual eu fiz do outro lado. Então, vou passar para dentro da alcinha, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer correntinhas com a mesma quantidade que eu fiz na primeira alça. E vou dar continuidade aqui. Depois que eu fazer as correntinhas, volto contando de cima para baixo até a terceira e faço um ponto baixo. Depois que eu fizer um ponto baixo sobre cada ponto, eu volto para finalizar a alça. Finalizando aqui a alça, dei continuidade fazendo igual eu fiz na primeira. Claro, com o mesmo total de correntinhas e voltei fazendo pontos baixos. Agora eu vou voltar para a alcinha onde eu iniciei e vou fazer um ponto baixo para finalizar. Agora eu vou fazer o acabamento nessa lateral. Vão ser os mesmos tipos de pontos, mas em sequências diferentes.
No primeiro lado, eu fiz primeiro subindo um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos. Desse lado, vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Então, vou aqui na próxima alcinha, vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto baixo. Vou na próxima alcinha e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Na próxima alcinha, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Então, vou dar continuidade fazendo todo o acabamento nessa lateral, fazendo o mesmo ponto de acabamento do outro lado, porém, em sequências diferentes. Antes de chegar nos pontos altos do bojo, faço no ponto alto, onde eu fiz a primeira união, pegando no meio dele, igual eu fiz do outro lado. E vou saltar o espacinho de 2 correntinhas que fica na parte de cima, no meio do bojo. E agora, chegando nos pontos altos do bojo, antes devo observar quantos pontos sobraram depois do último conjunto de pontos. O meu sobrou somente um ponto alto, então vou saltar um ponto alto e no próximo fazer o conjunto de pontos. Que nessa lateral são 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Se não tiver sobrado nenhum ponto, é só não saltar aqui também. Se tiver sobrado 2, é só saltar 2 aqui também. E agora sigo normalmente, saltando 2 pontos e no terceiro fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Salto 2 pontos no terceiro, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo todo o acabamento desse lado até o final. No último ponto vai dar certo fazer o conjunto de pontos, igual no primeiro bojo, porque ao iniciar essa lateral, eu saltei a mesma quantidade que sobrou no primeiro bojo. E depois que terminar nos bojos, vou em cada ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E no último ponto, igual do outro lado, devo fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Depois, na lateral, em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos juntos até o último ponto. Quando eu estiver finalizando todo o acabamento, eu volto. Finalizando o acabamento no cropped, ficando idêntico ao outro lado. Agora, no último ponto alto, peguei no meio dele e fiz 2 pontos baixos. Agora, eu vou bem em cima dele e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E com o acabamento pronto, agora eu vou fazer as alças para passar entre o penúltimo ponto alto e o último onde eu fiz o acabamento de 2 pontos baixos. Já estou com o fio para dar início ao cordão e vou fazer primeiro correntinhas. Pode fazer a quantidade que quiser. O cordão também pode fazer como quiser. Pode fazer só de correntinhas. Se achar um fio muito fino, pode unir 2. Mas, independente da forma do cordão, deve fazer até que dê para passar em todas as carreiras e amarrar. Vou dar continuidade e quando chegar no tamanho que eu preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as correntinhas, deixei o cordão bem comprido. E depois de terminar as correntinhas, conto de cima para baixo até a terceira correntinha e nela faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Vou fazendo e volto quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas.
Finalizando o cordão, fiz um ponto baixo em cada correntinha. Agora, eu vou aqui na última correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Para fazer o arremate, pego essas duas sobras de fios, dou alguns nós e escondo dentro dos pontos baixos. Corto o fio e o cordão já está pronto. Mas antes de colocar o cordão, vou fazer a aplicação dos bojos. Já estou aqui com um par de bojos para dar início à aplicação. Lembrando que esses são os bojos no formato cortininha e são os bojos Eva, que são os melhores para aplicação. Eu costumo aplicar de duas formas. Mas primeiro, posiciono o bojo na peça, deixando o formato da peça certinho com o formato do bojo, ponta com ponta. E uma das formas que aplico o bojo, a mais simples, eu costuro alinhavando toda a volta do bojo diretamente na peça. E outra forma que fica mais bonito e é a que eu vou fazer, primeiro furo toda a volta do bojo, faço o caseado em volta e depois costuro toda a volta do bojo na peça. Já estou aqui com o primeiro bojo e a agulha de tapeceiro para furar em volta do bojo. Se quiser, pode furar com a agulha de crochê mesmo, que seja bem fina, ou quem tiver um furador de bojo, melhor ainda. Se a agulha de tapeceiro for fininha, recomendo vir com a agulha de crochê e passar dentro do furo para abrir mais, para poder fazer o caseado em volta. E para começar, eu faço um furinho na pontinha do bojo e vou de lado furando, deixando mais ou menos a mesma distância entre um furo e outro, e da borda do bojo. Vou seguir furando aqui toda a volta. Para o caseado ficar mais bonito, eu costumo furar a ponta dos bojos e deixo mais ou menos a mesma quantidade de furos em todos os lados. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de furar toda a volta do bojo e com a agulha de crochê passei em todos os furos para abrir mais, para ficar melhor de fazer o caseado. Venho com um fio e a agulha de crochê, claro, estou usando o mesmo fio que usei para confeccionar a peça. Faço um nozinho inicial, costumo começar pela ponta do bojo, então vou aqui no furo que fica na ponta. E os pontos devem ser feitos do lado de dentro, então passo a agulha de dentro para fora, puxando a laçadinha inicial. Faço uma correntinha somente para prender e mais uma que vai servir de primeiro ponto baixo. No mesmo furo, faço um ponto baixo, ficando com 2 pontos. Vou no próximo furo e faço 2 pontos baixos juntos. No próximo, faço 2 pontos baixos juntos. E vou fazendo 2 pontos baixos juntos em cada furo por toda a volta. Vou dar seguimento e volto quando eu estiver finalizando. Finalizando aqui o caseado, segui fazendo 2 pontos baixos em cada furo, igual no início. E agora eu vou finalizar. Depois de fazer 2 pontos baixos no último furo, faço um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E depois de cortar o fio, já vou fazer o arremate. E para arrematar, faço bem simples mesmo. Eu pego o fio que sobrou do início, com o fio que eu cortei do final, e faço alguns nós, e depois escondo eles dentro de alguns pontos. Corto a sobra. E o primeiro bojo já está finalizado. Agora, eu vou fazer da mesma forma com o segundo bojo. Vou furar toda a volta, fazer 2 pontos baixos em cada furo
e quando eu estiver com ele pronto, eu volto. Terminei de fazer o caseado no segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro, e os dois já estão finalizados. E com os dois bojos prontos, agora eu vou dar início à aplicação. A forma que vou aplicar o primeiro, depois vou fazer da mesma forma com o segundo. Antes, devo posicionar o bojo na peça onde ele será aplicado, deixando ponta com ponta e os tamanhos certinho. Venho com a agulha de tapeceiro e o fio, o mesmo que estou utilizando para fazer a peça. Faço um nozinho na ponta do fio. Vou na ponta da lateral, no lado direito do bojo, e passo a agulha de fora para dentro. E vou fazer a minha primeira costura. Mas antes, devo posicionar para que eu não costure a primeira carreira de pontos altos do corpo do cropped. Se costurar acima dela ou nos últimos pontos altos do bojo é melhor. E também não costurar em cima da carreira de acabamento. Pode costurar na base da carreira, mas não precisa passar para que o bojo não apareça. Eu vou fazer aqui a minha primeira costura. Pode costurar como quiser, alinhavando ou fazendo costuras retas. Já vou passar para a lateral e vou dar continuidade à costura e sempre consertando o bojo para que não fique torto e observando em quais pontos estou costurando. Vou continuar fazendo aqui, lembrando que deve deixar ponta com ponta, por isso eu recomendo ir consertando o bojo e costurando para que a ponta de cima fique bem rente com a ponta de cima da peça. E quando eu estiver terminando de costurar essa lateral, eu volto. Terminei de fazer a costura na minha primeira lateral. Agora eu vou costurar a ponta de cima para depois já passar para a outra lateral. Já passando para a outra lateral, vou consertando o bojo e costurando da mesma forma que eu fiz na primeira. Vou continuar fazendo aqui e quando eu estiver chegando no fim dessa segunda lateral, eu volto. Finalizando a costura na minha segunda lateral. E agora eu vou costurar essa ponta de baixo e passar para a parte de baixo. Se necessário, pode dar uma pequena puxadinha para caber o bojo. Lembrando que os materiais dos bojos Eva pode estar cortando, adaptando do tamanho que quiser, se achar ele grande para a peça. Mas claro, isso deve fazer antes de fazer os furos e o caseado em volta. Vou fazendo a costura aqui de toda a parte de baixo e já volto quando eu estiver finalizando. Finalizando a costura da parte de baixo. E agora vou finalizar passando a agulha em um desses pontos. Vou fazer alguns nós, esconder o fio e cortar a sobra. E o primeiro bojo já está aplicado, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo. Vou posicionar ele na peça. Vou deixar ponta com ponta, costurar por toda a volta e ir consertando para que não fique torto. E depois de aplicar o segundo bojo, vou fazer o arremate dos fios. Quando são 2 fios, pego eles, faço alguns nós, escondo e depois corto a sobra. Quando é somente um fio, passo ele nas alcinhas dos pontos altos, no lado avesso, e faço algumas correntinhas.
Depois escondo também e corto o fio. E depois que eu fizer todos os arremates, venho com o cordão e passo nas carreiras de trás. Vou fazendo aqui e volto com tudo pronto. Terminei de fazer a aplicação do segundo bojo, ficando dessa forma. Fiz da mesma forma que eu fiz o primeiro, fiz o arremate de todos os fios e passei o cordão na parte de trás. E o cropped já está pronto. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.